Olá, muito boa tarde. Começando aqui pelo canal do Boi, mais uma edição do Agricultura BR nesta segunda-feira. Abrindo aqui a programação desta segunda-feira, você já acompanhou na madrugada a primeira edição do Agricultura BR, agora Agricultura BR ao vivo aqui para você ligado na nossa programação pelo canal 190 na NET e Claro TV e para você que nos acompanha também pela TV Imaculada, seja muito bem-vindo por aqui. Bom, no programa de hoje nós vamos falar, entre outros assuntos, sobre a safra de soja, que passou de 123 milhões de toneladas. Você vai ver também que a estiagem causou perdas em lavouras de milho no Rio Grande do Sul e o petróleo que disparou e passou de $70 o barril depois desse conflito dos Estados Unidos com o Irã. A gente começa essa edição falando de soja. Bom, a gente começa então a edição falando de soja. Bom, conforme uma resolução conjunta da Semagro, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Defesa Sanitária e Agricultura Familiar, aliás, e da Agência de Defesa Sanitária Animal e Vegetal, o IAGRO, o cadastramento das áreas de soja da safra 2019-2020 em Mato Grosso do Sul, que se encerraria nesta próxima sexta-feira, foi prorrogado como prazo limite para o dia 31 de janeiro. Esta é uma medida de defesa fitossanitária para controle da ferrugem asiática nas lavouras da oleaginosa, que tem bastante importância para a economia do estado e que enfrentou atrasos durante o período de plantio devido às condições climáticas adversas. Bom, e a safra brasileira de soja deve ultrapassar 123 milhões de toneladas em 2019-2020. Vamos até São Paulo, vamos bater um papo com o Walter Puga Júnior, que já está nos esperando aqui e que acompanha as estimativas das consultorias e das corretoras da Bolsa Brasileira de Mercadorias. Será uma outra safra recorde, Puga? Boa tarde. Boa tarde a você, boa tarde a todos. De fato, será uma outra super safra de soja. A safra de soja no Brasil deve atingir 123 milhões e 500 mil toneladas agora em 2019 e 2020. É o que diz a ARC-Mercosul. A ARC-Mercosul é uma das mais respeitadas consultorias do mundo. Ela atua desde 1987 em mais de 80 países e faz parte do grupo AG Research, lá dos Estados Unidos. É uma empresa que tem muita credibilidade, estuda a produção em todo o mundo e estima que o Brasil vai produzir 123 milhões e 500 mil toneladas. Ou seja, o Brasil vai produzir quase 7,5% mais este ano do que no ciclo passado. Bom, segundo a ARC-Mercosul, a área plantada com soja no país vai crescer 3,2% na atual temporada, vai passar de 37 milhões de hectares, enquanto a produtividade tende a alcançar aí mais de 3.335 quilos por hectare, ou seja, 3,33 toneladas por hectare. Na produtividade, a estimativa é de que em 2018, 2019, nós tivemos uma produção que agora será maior, pelo menos 4%. Ou seja, temos aí perspectivas de
produção muito grande e produtividade ainda melhor. Já a produção de milho em 2019 e 2020 deve chegar aí a 102 milhões e meio de toneladas, um crescimento de 2,5% em relação a 2018, 2019, segundo a consultoria Arc-Mercosul. Então, ela estima grande produtividade para o Brasil, também aumento na produção de milho. Agora, enquanto isso ocorre, nós temos na China a demanda por soja muito urgente, de modo que o governo chinês reduziu as restrições de alfândega para a importação de soja pela região norte do país, né? O Ministério do Comércio da China decidiu diminuir as restrições alfandegárias para importação de soja naquela região norte, né, na fronteira norte. É o que informava a agência de notícia Reuters agora no final de semana. O objetivo dos chineses é diversificar a origem das compras, né, na medida em que vai beneficiar também países como o Cazaquistão, Rússia e a Ucrânia, né? Atualmente, apenas Brasil e Estados Unidos são os principais fornecedores de soja para o mercado chinês, mas a China demanda muita soja e pretende, lógico, abrir o seu mercado para outros países. Os compradores de soja poderão usar uma única licença de importação para liberar carga por até 6 vezes, o que não era permitido, caso os embarques, lógico, passem por postos de controle na província da região, na região autônoma de Xinjiang ou na Mongólia interior. Isso é uma mudança na postura chinesa, essa atitude, essa mudança que traz, lógico, a abertura da China para outros mercados. O Brasil vai produzindo muito, a demanda chinesa é crescente, mas a China precisa de muito e quer distribuir, lógico, né, relação política, né, também importante, quer distribuir para outros países também a possibilidade de venda de soja para lá. Bom, e essas são as principais informações sobre o que ocorre no mercado da soja hoje, né? Soja que deve ter oscilação de preço em função de tumultos no mercado financeiro internacional. Você terá detalhes sobre isso já já. Adriano? Tá ok, Puga. Obrigado por enquanto. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o mercado. Bom, e para você que está sempre aí procurando informações através da internet, nós temos à sua disposição também o portal mais completo de informações do agronegócio, que é o sba1.com. E nós vamos dar um pulinho agora até a redação do Canal do Boi para saber com o Douglas Ferreira o que é destaque no nosso portal nesta segunda-feira. Boa tarde, Douglas. Olá, boa tarde, Adriano, e a todos que acompanham o Agricultura BR de hoje. O destaque do portal sba1.com é que no último domingo, o presidente da República, Jair Bolsonaro, anunciou a proibição da taxação de energia solar. O comunicado foi feito através da rede social Facebook. Bolsonaro disse que o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, colocará a votação em regime de urgência sobre o projeto de lei que proíbe a taxação de energia gerada por radiação solar. Bolsonaro reiterou que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, fará o mesmo. A notícia completa está disponível no nosso portal, o sba1.com. Adriano. Ok, obrigado, Douglas. Daqui a pouco obrigado, Douglas. E você, se quiser saber mais informações sobre agronegócio, quiser saber mais informações sobre a programação do Canal do Boi e do Agrocanal também, você pode acessar o sba1.com. Bom, e com o acirramento do conflito entre os Estados Unidos e o Irã, a consequência disso é que provocou uma disparada nos preços do petróleo nos mercados mundiais. E que com esse conflito, há perspectivas de dificuldades para a retirada de petróleo do Oriente rumo ao Ocidente, e os operadores de mercado sobem o valor dos contratos futuros. Vamos mais uma vez voltar até São Paulo, bater um papo com o Puga novamente, porque essa alta pode provocar alteração nos preços dos combustíveis aqui no Brasil, né, Puga? Pois é, pode sim, e o produtor que está dependendo agora de frete, que já se sabe, vai subir entre 5% até 12%, da agora até março, deve ficar de olho também nas cotações do petróleo, porque isso vai mudar. Não só o preço dos combustíveis no Brasil, mas também os preços de muitas commodities, entre elas as commodities agrícolas. Para você ter uma ideia, o petróleo tipo Brent, que é um petróleo de qualidade superior,
tocou hoje a faixa dos 70 dólares o barril, em meio a essa troca de ameaças entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o Irã. Os contratos futuros de petróleo subiam nesta manhã mais de 1%, chegando a tocar 70 dólares o barril, em meio a uma escalada aí, com esse conflito, vamos dizer assim, entre Estados Unidos e o Irã. Petróleo subia mais de $1 por barril, chegou a subir 1,59%, foi a 69 dólares e 69 centes por barril, logo cedo, por volta das 8h30 da manhã, 9 horas da manhã aproximadamente. Mais cedo chegou a tocar até quase 71 dólares o barril, e o petróleo dos Estados Unidos avançava também para 63 dólares e 86 centes, enquanto o petróleo tipo Brent, negociado em bolsas na Europa, tocavam aí a faixa de quase 71 dólares o barril. Petróleo norte-americano, que tem um valor menor, já se aproximava de 64 dólares o barril. Mas, enquanto isso, o presidente Jair Bolsonaro diz que não fará intervenção nenhuma nos preços dos combustíveis e acredita, segundo ele, que o preço da gasolina vai se estabilizar. Para o presidente, não foi grande o impacto do ataque norte-americano sobre o valor do combustível, né? Embora o petróleo esteja em disparada. Mesmo assim, a Petrobras comunicou hoje pela manhã que continua monitorando os preços do petróleo no mercado internacional, já que há expectativa de dificuldade para a retirada, como comentou o Adriano agora há pouco, do petróleo do Oriente Médio rumo ao Ocidente. Essa dificuldade, que pode vir a ocorrer, ainda não está ocorrendo, mas pode ocorrer, já causa especulação no mercado. Os mercados futuros trabalham rapidamente, tentando se antecipar a qualquer dificuldade que pode surgir mais adiante. Por isso, os preços já disparam. A cotação do petróleo negociado em Londres já subia mais de 4% no início do pregão, na última sexta-feira, e a perspectiva é de que continue em alta nos próximos dias. Vai alterar, sim, o preço dos combustíveis, caso se mantenha em movimento de alta nos próximos dias e não ocorra a acomodação que o presidente Jair Bolsonaro espera. Agora, recorde mesmo, é importante ressaltar, é para o preço do ouro, viu? O preço do ouro bate recorde dos últimos 6 anos devido a essa crise no Oriente Médio. É natural que isso ocorra. Toda vez que ocorre um conflito internacional que pode gerar movimentação maior, né, de exércitos, de militares, de combustíveis, de aviões, há uma busca dos investidores para, vamos dizer, para ativos de menor risco. E a procura está sendo pelo dólar e pelo ouro. Por isso, o ouro hoje pela manhã subia 1,70% na Bolsa de Nova York. Para ter uma ideia, no mercado futuro de ouro, considerando o contrato de ouro para fevereiro, ele chegou nesta manhã a 1.578 dólares por onça Troy. Aliás, chegou mais do que isso, né? Na máxima chegou a passar de 1.590 dólares, quase 1.591 dólares onça Troy. O ouro é um refúgio dos investidores nos períodos de incerteza política e financeira e atingiu, portanto, seu preço mais alto nesta segunda-feira, preço mais alto desde 2013, viu? Em função dessas tensões no Oriente Médio. Na sexta-feira, ouro já tinha tido uma alta de 1,5% depois do assassinato no Iraque do general iraniano Qassem Soleimani. E nesta segunda-feira continua a subir até passar aí de 1.588 dólares a onça, é o nível mais alto desde abril de 2013. Então há mesmo uma disparada para os preços, não só do petróleo, mas também do ouro. E o que ocorre no Brasil enquanto isso? Bom, na nossa bolsa nós temos o que está ocorrendo em todo o mundo, ocorre também aqui. A nossa bolsa recua agora 0,63%, cai para 116.946 pontos, abaixo de 117 mil pontos. Chegou hoje a operar aos 117.706 pontos. A bolsa já perdia na sexta-feira, já teve uma queda de 0,73%. Voltava aos 117.706 pontos, que foi a pontuação máxima de hoje na abertura. Em seguida, começou a cair, nós acompanhamos aqui minuto a minuto e neste momento a queda é de 0,65%, se bem que já caiu mais. Chegou a operar aos 116.268 pontos. Ou seja, acontece no Brasil o que acontece nas principais bolsas do mundo. As bolsas do Oriente Médio, o Kuwait, Abu Dhabi,
outras bolsas no mundo cedem também. As bolsas de Nova York operam em queda hoje, então esse conflito está alterando o comportamento dos investidores no mercado financeiro internacional. Queda nas bolsas, queda aqui também para o nosso índice Bovespa, não é surpresa. De outro lado, nós tínhamos a perspectiva de uma valorização do dólar. E o dólar, de fato, chegou a subir hoje. Chegou a passar de R$ 4,06, foi a R$ 4,06 mais 24. Mas, neste momento, recua um pouquinho. Tem um recuo leve de 0,005%, ou seja, cai de novo para R$ 4,05, mas se mantém acima de R$ 4,05 ainda. O dólar tem como perspectiva alta, é o que se espera diante desse acirramento do conflito entre Estados Unidos e Irã, mas há uma perspectiva para o dólar de alta, mas não uma alta tão acentuada frente a outras moedas. Afinal, esse conflito não ajuda tanto assim o mercado financeiro norte-americano. Ao contrário, traz também alguns problemas. Por isso, de olho na informação, o dólar sobe ou cai, mas cai muito pouco. Agora, a nossa bolsa tende mesmo a baixa, como ocorre em outras bolsas do mundo. São as informações deste momento. Durante a nossa programação, você terá mais detalhes sobre o fechamento e o andamento dos negócios no mercado financeiro e do mercado também das principais commodities agropecuárias. Agora é com você, Adriano. Valeu, Puga. Obrigado. Uma ótima tarde para você. Esse é o famoso cutucar onça com vara curta, né? Agora é esperar as consequências desse acirramento entre os Estados Unidos e o Irã. Bom, por aqui, paradinha, chegando a hora do intervalo comercial. No próximo bloco, nós vamos falar sobre como a estiagem já afeta e causa prejuízo nas lavouras de milho lá no Rio Grande do Sul. E vou lembrar você também que nós estamos com um telefone novo, tá? Se você quiser participar com a gente através do WhatsApp, anota aí, 99264-7810. Fica por aí, eu volto já. O Agricultura BR está de volta e eu abro este bloco agora trazendo informações para vocês sobre frango e suínos. O Brasil vai agora desenvolver atividade para abertura e retomada de diferentes mercados para o frango e suíno. E já tem planos para negociar com o Canadá, a Indonésia, o México e a Índia. O que o setor de frangos e suínos deseja é reduzir a dependência que hoje tem dos mercados da Ásia, principalmente das compras da China. Sobre este assunto, e o que defende o futuro presidente da ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, foi Ricardo Santin. Ele bateu um papo com o Walter Puga Júnior lá em São Paulo e nós vamos saber agora quais são as expectativas em relação a este assunto. Acompanhe a entrevista. No próximo mês de abril de 2020, assume a presidência da BPA Ricardo João Santin. Conhece muito o mercado de frango, o mercado de suíno, é o atual diretor executivo da BPA e está empenhado numa luta com os europeus, também em abertura de mercado no Canadá, no México e a consolidação do mercado de carne de frango para a Índia. Essa é a perspectiva para 2020 e ele está aqui ao meu lado. Os planos para 2020 são muito audaciosos, não? Sim, nós queremos continuar crescendo. A última década foi de crescimento. Tivemos uma queda nas nossas exportações e produção no último ano e agora voltamos a anunciar crescimentos. Isso é muito bom. Queremos que 2020 continue nessa toada. Crescimento da exportação de aves e de suíno muito puxada por conta da crise de peste suína africana na Ásia e também efeito reflexo no frango, porque a substituição das proteínas lá nesse mercado asiático e vai consumir mais frango também. Então nós temos para 2020 crescimento para mais de 13 milhões e 500 mil toneladas, 13.700 provavelmente na carne de frango e 4 milhões e 100 na carne de suínos, com exportações que também crescem na casa de 7% para frango e de 15% a 20% para suíno. Então, prevemos 2020 como um ano positivo para toda a cadeia, e não só para a indústria, só para o exportador, mas para aquele produtor de suíno e de aves que está no campo e também aquele produtor indústria que vende para o Brasil, porque esses efeitos eles são todos conexos. Então, quando eu começo a vender mais para o exterior, eu acabo também melhorando o perfil do mercado e qualificando as vendas no mercado interno também. Temos, no entanto, algumas batalhas. Uma delas é com a Europa. Qual é a perspectiva de retomada firme desse mercado europeu? Bem, nós
cumprimos uma série de etapas, junto com o governo brasileiro, o setor fez uma série de medidas e respondeu aos questionamentos que a Europa havia feito quando suspendeu as plantas brasileiras. Esses questionamentos foram considerados satisfatórios, o Brasil recebeu um prazo até o fim do ano para implementar aquela proposta que foi feita no passado, e aí então, em 2020, estamos esperando que a Europa venha ao Brasil visitar essas plantas, verificar que as modificações referidas na carta que foi mandada em 2019 sejam então efetivamente implementadas, e após isso as plantas que estão suspensas retornem. Então nós esperamos que na Europa nós tenhamos o retorno das plantas que foram suspensas lá em 18 e 17, e também a gente vai abrir um painel contra a Europa. Então, independente da reabertura e do trato administrativo e diplomático com a Europa, nós estamos abrindo um painel contra a União Europeia, para que esse motivo que nós não concordamos, foi um motivo injusto de listing daquelas plantas, ele seja discutido no campo apropriado, que é a Organização Mundial do Comércio, onde a gente vai discutir os critérios de salmonela que a Europa impôs para suspender essas plantas. E quanto a outros mercados? O senhor citou nessa entrevista, junto à imprensa, que defende ainda e vai lutar pela abertura do Canadá, do México e consolidação de um mercado muito grande, que é o mercado da Índia. Qual é a perspectiva para 2020? Bem, vamos trabalhar então, são duas proteínas. No caso das aves, nós queremos a finalização do processo que temos de um painel que ganhamos na OMC contra a Indonésia. Nós então vamos trabalhar para a efetivação do mercado da Índia para a carne de aves. Hoje o mercado está aberto, mas ele não tem sistema de licenças que permita um fluxo consistente de mercado. E na Índia também para o mercado suíno. Queremos a abertura do México, do mercado do Peru e do Canadá para a carne suína brasileira também. Então, independente de você ter uma grande crise na Ásia, que está demandando muito mais produto do que o natural, do que era o normal, nós vamos continuar a abrir mercados, trabalhar para que consolidar essa atividade do Brasil, como o Brasil se consolidando como maior exportador de aves e quarto maior exportador de carne suína, com novos mercados, para que quando a China eventualmente retorne a produzir e se recupere da peste suína africana, nós tenhamos alternativas para poder colocar os produtos que vão ser criados e vão crescer a produção para isso. Bom, você ouviu o futuro presidente da BPA, toma posse agora em abril, Ricardo João Santin. Perspectivas em 2020 é de ampliação do nosso mercado, e a perspectiva é positiva, não? Sim, é positiva. Nós queremos usar essa janela que vai acontecer de demanda acentuada pelos países da Ásia e os seus reflexos em todos os mercados vasocomunicantes disso, para ganhar competitividade. O Brasil precisa se tornar mais competitivo. As reformas estão acontecendo no Brasil, espero que esse ano a gente tenha a reforma tributária, que é um dos gargalos da nossa posição, melhorar a nossa logística, para que tenha que essas atividades de exportação de aves e de suíno e, quiçá, de ovos no futuro, possa a gente ter mais rentabilidade para as empresas e para os produtores. Bom, agradeço a entrevista de Ricardo João Santin. Vou repetir, daqui a pouco, em abril, assume a presidência da BPA, com a saída de Francisco Turra. Agradeço a entrevista do Dr. Santin. Voltamos para Campo Grande. Bom, e parece que o clima não tem favorecido muito as lavouras em todo o Brasil. A notícia que eu trago para vocês agora é do Rio Grande do Sul. Não chove forte há mais de 30 dias no estado, o que já compromete as culturas de soja e milho. No milho sequeiro, há registros de mais de 80% de perdas na produtividade. Os produtores de leite anteciparam o corte para a silagem porque a qualidade já está comprometida. Mais detalhes sobre este assunto você vai acompanhar em matéria especial que está sendo preparada pela nossa correspondente lá no Rio Grande do Sul, Annelise Nicolodi. E aproveitando que nós estamos falando de milho, vamos ver a cotação do grão lá no Rio Grande do Sul.
Hora de mais um intervalo comercial por aqui. Antes da gente ir para o intervalo, eu quero mandar um abraço muito especial para 2 telespectadores que mandaram mensagem para a gente aqui, estão nos acompanhando pelo Facebook. É o Darlan Nunes Santana, lá da Bahia, e o seu Olmedo Quinteiro. Se não me engano, o seu Olmedo está acompanhando a gente lá na Guatemala. Ele não colocou de onde é, mas ele está sempre participando com a gente aqui. Se não me engano, é da Guatemala. Um grande abraço para vocês, obrigado pelo carinho da audiência, tá? No próximo bloco a gente vai falar como se comporta o mercado físico do café neste começo de 2020. Mas antes eu trago para você informações muito bacanas sobre uma tecnologia de uma grande empresa parceira aqui do SBA, que é a CSJ, que coloca à sua disposição uma mini fábrica de ração que pode ajudar muito na sua produção. Confere aí. Nós estamos de volta e abro este bloco falando de café. De acordo com o último boletim semanal divulgado pelo escritório Carvalhais, as comemorações de início do ano novo, que caíram em uma quarta-feira, fizeram com que a semana fosse praticamente perdida para os negócios de café. Os contratos de café na Bolsa de Nova York oscilaram bastante e fecharam no negativo em todos os pregões. Os com vencimento em março próximo acumularam perdas de 615 pontos, como já havia acontecido na semana anterior. O mercado físico brasileiro permaneceu calmo, praticamente paralisado. Provavelmente só no fim desta semana que teremos os números finais dos embarques brasileiros de café em dezembro. Mas com os números divulgados até agora, já é possível dizer que as exportações de café ultrapassarão 40 milhões de sacas com alguma folga. Um volume muito bom que confirma o momento de crescimento do consumo mundial de café e dos avanços dos cafés do Brasil no consumo global. Vamos falar agora sobre cotação do café. Bom, mais um intervalo chegando por aqui, tá na sua tela aí o novo número para você participar com a gente aqui do Agricultura BR, interagindo pelo WhatsApp 992647810, ou se você quiser também participar via Facebook, é só você acompanhar essa edição ao vivo também pela página do Canal do Boi no Facebook. Devo lembrar vocês também que estamos ao vivo simultaneamente também pelo nosso portal sba1.com e pelo aplicativo SBA Play. No próximo bloco nós vamos falar sobre um modelo de agricultura bem diferente. É a agricultura biodinâmica. Já ouviu falar? Não? Então segura as pontas por aí, daqui a pouco eu volto e trago todos os detalhes para você. Volto já. Bom, já estamos de volta e como eu disse para você antes do intervalo, você já ouviu falar em agricultura biodinâmica? É um sistema de produção bem antigo que usa como alguns pilares preparados biodinâmicos, né, a utilizar princípios da homeopatia e o acompanhamento do calendário astronômico. É interessante, né? Pois vamos saber mais detalhes conferindo uma entrevista feita pelo Fabiano Reis, que ele deixou gravada para a gente. Acompanhei. Por aqui eu continuo falando a respeito de tecnologia e soluções para o produtor rural. E o assunto de agora é a agricultura biodinâmica. Para falar a respeito deste assunto, eu recebo aqui em nossos estúdios Mônica Assis. Ela é uma especialista no assunto e vai falar um pouco a respeito de como que funciona essa modalidade de agricultura de produção. Mônica, é um prazer recebê-la aqui nos nossos estúdios, no Canal do Boi. Uma boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço o convite. Mônica, a agricultura biodinâmica, muitas vezes, ela acaba sendo confundida por alguns com agricultura orgânica. Primeiramente, né, qual que é a definição e as diferenças que tem entre uma modalidade e outra dessa produção?
A agricultura biodinâmica, ela fica dentro do leque de agriculturas orgânicas, mas ela tem algumas diferenças, que são as diferenças de manejo com o solo. O primeiro pilar da agricultura biodinâmica é o solo vivo. Então, manter um solo vivo e o homem conduzindo essa vivificação do solo, a nossa questão consciente. Então, o proprietário daquelas terras conduzindo isso. Os outros pilares são utilização de preparados biodinâmicos, que são como se fosse uma homeopatia para a terra, para as plantas. São preparados vindos da mesma farmacotécnica homeopática. E a utilização do calendário astronômico agrícola, que é um calendário astronômico feito na Alemanha e traduzido para o Brasil e feito para o nosso hemisfério sul, onde ele dá para a gente as direções do que fazer, do que o agricultor fazer. Melhor época para plantar, melhor época para colher, melhor época para trabalhar o solo. Conceitos, na verdade, resgatados. Que são as janelas de agrícolas, né, que nós acabamos utilizando de alguma... Tentamos utilizar de alguma forma, Mônica? Não, é bem diferente. A gente utiliza vendo as questões astronômicas mesmo, a Lua, em que constelação que a Lua está passando. Dependendo da constelação onde ela passa, o solo está mais apto a receber uma semente, ou você colher uma planta, ou plantar uma planta que você quer utilizar a folha, por exemplo, o pasto para quem trabalha com pecuária, ou o grão, por exemplo, a soja e o milho. Então, a gente fala que são insumos grátis que a natureza nos dá. E esse conhecimento era um conhecimento muito antigo. Quem nunca ouviu falar aqueles senhores lá bem antigos do campo que falam, tal lua é boa para plantar mandioca, dezembro na época de podar árvore. Então, isso são conhecimentos que se perderam e foram resgatados pela agricultura biodinâmica. Então, a utilização do calendário e essas práticas também que levam o solo vivo. Quais são? Utilização de pó de rocha, utilização de plantas de cobertura, que são fixadoras de nitrogênio, que trazem mais nitrogênio e vivificação e fertilidade para o solo, bactérias, utilização de biológicos. Então, não é trabalhar com uma coisa só, são vários elementos para resgatar esse solo vivo, que a agricultura convencional não se preocupou tanto assim, né? Em termos de resultado, pode-se falar que numa propriedade rural, aquilo que tem mais valor é a água que possa ter nessa propriedade, tanto vista ou quanto no solo, e a qualidade desse solo. Você falou de vários elementos aí que são de conservação, considerando que o solo pode ser considerado um ser vivo também, né? Ele está ali vivendo nessa situação. Os resultados, como que eles aparecem para o produtor rural que atua com a biodinâmica? Então, com relação à água, quando você coloca essas práticas de vivificação de solo, melhorar também a questão do aporte de vegetação nas margens e tudo mais, você tem um retorno dessa água, o lençol freático se torna mais robusto, as minas começam, de novo, é muito relatado isso nas propriedades que a gente atua, de ver essa mina brotando muito mais água. Para o proprietário, para o agricultor, o pecuarista, o homem da terra, os resultados são plantas, para quem é agricultor, muito mais rígidas, muito mais saudáveis. Uma planta saudável, feita uma agricultura num substrato onde tem muita mais vida, essa planta sendo muito mais forte, ela não adoece tanto quanto a planta que precisa de aporte de fertilidade rápida, né? Ela busca com as raízes, faz um enraizamento muito maior e busca com as raízes tudo aquilo que ela precisa. Então, ela fica mais robusta. Assim como o organismo humano ou animal, uma planta mais robusta, ela luta ela mesma contra a doença. Você não precisa ficar fazendo uma muleta para ela, colocando ali um antifúngico, um antiparasitário, porque ela mesma vai resistir a tudo isso. É um princípio da rigidez, da saúde do solo e da planta. Mônica, quando o produtor rural ele busca essas alternativas, principalmente a agricultura sustentável, nós temos tratado bastante esse assunto aqui no canal do Boi, ele está buscando melhores resultados, melhores práticas também de trabalho na sua propriedade, mas também uma redução de custos. Acaba tendo uma redução de custo bastante... se coloca isso de uma forma muito clara, né, tanto na agricultura comercial, quanto também para agricultores
menores. Com esse tipo de prática da biodinâmica, se consegue ter resultados de redução de custo, já que você está utilizando melhor o que o próprio solo ou o meio natural pode oferecer? Não, com certeza isso vai se encaminhar para uma redução de custos. É claro que se você já pega uma propriedade que já teve intensificado um tipo de agricultura da outra forma, então vai levar um tempo. Isso é bem, a gente deixar bem claro, né? Nós somos muito imediatistas, né? A gente quer usar uma prática e já nessa safra já ter resultados. Vai demorar conforme aquela propriedade estiver mais desgastada, né, mais judiada, vamos dizer assim, mas com certeza vai se encaminhar para uma redução de custo ao longo do tempo. E vai ser uma redução de custo também porque vai se implantar um sistema todo que vai ser resistente, vai ser permanente para aquele produtor. E, Mônica, me fala uma coisa, no Brasil, há um levantamento que aponte para o número de adeptos da agricultura biodinâmica? Ou área? Pois então, quem tem esses dados é o Instituto Biodinâmico. Nós temos uma certificadora, né, que tem as propriedades certificadas no sistema biodinâmico, tem um selo, inclusive, aquelas que são unicamente biodinâmicas têm um selo conhecido no mundo inteiro, que se chama selo Demeter. Ela é de fato biodinâmica. Aquelas que estão a caminho de serem totalmente biodinâmicas têm um selo IBD. Eles podem explicar melhor, mas o que a gente percebe é que esse movimento em direção à biodinâmica acontece muito mais sem procurar diretamente as certificadoras. É uma questão de... É um desafio que eles estão levando adiante, os convencionais, estão buscando aqui e ali, sem buscar o selo, buscando apenas a maneira de se fazer, todos esses procedimentos para se chegar a alguma coisa, sem buscar o selo, entende? Então, pode ser muito maior esse número de pessoas. E cresceu muito rapidamente, sabe? Eu lembro que quando O que motivou os produtores a buscarem? Os custos, né? E também outra coisa que acontece, que já aconteceu com os animais, eu que sou veterinária, eu percebo, chega num ponto que as pragas, não tem mais nenhum veneno que proteja. Aí aparece no caso das plantas, né, uma semente transgênica tal, que ajuda, mas ali a pouco já tem outro desafio novo acontecendo. E na hora de fechar as contas no final da colheita, para o produtor, cada vez mais ele via que não estava fechando, né? Eu não falo para a gente descartar completamente o convencional. Isso na veterinária também a gente não faz. São duas práticas que devem crescer juntas. Usar a parte de desafio para plantas, para pragas, veneno, agrotóxicos, na hora necessária. Mas fazer de base essa outra agricultura que vai ajudar também. Fazer as duas coisas juntas. Porque a gente percebe que, no final, os custos não fecham e chega num ponto que os produtores também não têm mais o que fazer para a proteção das plantas contra pragas, etc. Bom, tá aí, agricultura biodinâmica. Se você quiser rever alguma informação desta matéria ou quiser rever na íntegra essa entrevista, dê um pulinho lá na nossa página no YouTube, lá no canal do canal do Boi, né? No YouTube, tá lá todo disponível para você acompanhar novamente. Bom, vou para mais um rápido intervalo. Logo depois do intervalo, nós vamos falar sobre produção de frutas em Minas Gerais. Participe com a gente, 99264-7810. Volto já. A Agricultura BR está de volta e por aqui o assunto agora é fruticultura. O estado de Minas Gerais se destaca pela grande produção de frutas e você acompanha agora como pequenos produtores têm alavancado as suas rendas com este segmento e mais uma matéria preparada pela Emater Minas Gerais, exibida em parceria aqui com o Canal do Boi. A fruticultura, ela tem um potencial muito grande para desenvolver dentro de Minas Gerais. Ela ainda é aquém do que poderia ser. Nós temos clima, nós temos solo, nós temos temperaturas. Nós conseguimos produzir dentro do estado frutas de clima tropical, subtropical e temperadas. Nós produzimos em torno de 4 milhões de toneladas de frutas. Mas nós não somos um grande produtor de frutas. Hoje nós estamos no ranking, o 4º maior estado produtor. É uma atividade com uma rentabilidade muito boa por área. É uma atividade que vem aumentando, porque o consumo vem aumentando. Por isso acreditamos ser um bom negócio.
Meu nome é Luiz Carlos, a gente está em Pinheiro Grosso, no distrito de Barbacena. Meu pai foi um dos pioneiros aqui na região em implantação de pêssego. Os 3 filhos trabalham aqui comigo, eu sou produtor de fruta de caroço em geral. Não é ruim não, é uma planta boa, é uma planta que te dá lucro, te dá retorno, mas ela é muito trabalhosa, o ano inteiro você tem que estar trabalhando, você tem que estar podando ela, você tem que estar adubando, você tem que estar pulverizando, ela dá sozinha não. Toda lavoura perene, a gente preocupa com a parte de implantação da lavoura, que é muito caro. Então, é importante que faça um planejamento bem executado, principalmente verificar as questões edafoclimáticas, ou seja, questões de solo e clima. A gente tem que preocupar com a parte de mão de obra, com a parte de produção de mudas. Se ele não for produzir a sua muda, ele tem que ter um fornecedor que seja idôneo, pessoa já conhecida no mercado. Aqui era um pomar antigo, cada ano que passa a gente vai renovando. A gente tira uma planta mais velha e coloca uma mais nova. A muda veio lá de São Paulo, lá do Cais. A irrigação, por enquanto, é gotejo. Tem essa fita de gotejo aqui, ó. Na época que não está chovendo, a gente liga, ela vai gotejando e vai molhando sozinho. A gente nem está aqui não, molha por conta dela. Quando ela vem lá do viveiro, ela vem mais alta, a gente dá uma reduzida nela tipo assim, ó. E deixa formar no máximo 3 pernadas, para depois a gente aproveitar 2 só apenas. Porque se caso quebrar uma, a gente tem uma de reserva. Essas 3 pernadas elas vão crescer, elas vão ficar numa estatura 1 metro, 1,5 metro. Com 1 ano a gente vem, abre elas, com 2 anos no máximo já está começando a colher. E com 3 anos está na safra já, colhendo aí 20 a 30 quilos por pé. Esse mato aí, ele não está aí, não é à toa não, a gente tem o porquê dele estar aí. Talvez a pessoa ache que está sujo, tá, mas não é porque já é mesmo para poder segurar a umidade. Então, a colheita, ela não é feita de uma vez não, ela é feita sequencial. Você colhe hoje, daí 3 dias você volta, colhe novamente. Onde você tira um, o outro menor vai chegando e vai crescendo. Então a colheita, eu tenho para mim que é o mais fácil é colher. Aqui já foi feita a colheita, já terminou o período de colheita. Vai ser feita aqui agora uma poda pós-colheita. São 3 tipos de poda. É a poda de formação, a poda de produção e essa poda pós-colheita. É uma poda de limpeza. A gente tem que pensar no mercado fornecedor de insumos. Adubo específico, produtos, inseticida, fungicida específico para fruticultura. Já viu o bicho? É. Segura aí um pouquinho. O ácaro rajado está ali, andando, comendo a folha. O que mais incomoda o produtor é a mosca das frutas. Mosca das frutas, o ácaro. Algumas lagartas. A lagarta, né? A grafolita, sabe? São insetos que trazem prejuízo. Primeiro tem que ser feita uma inspeção das pragas. A pessoa habilitada vai fazer a pesquisa de que praga está atacando. Sabendo qual praga está atacando, né, ele vai identificar o nível de controle. Atingiu aquele nível de controle, ele vai sugerir a pulverização. A pulverização deve ser feita com produtos que tenham indicação para a lavoura. Aí eu vou pulverizar uma planta e ao redor, um raio ao redor dessa planta. Aí sim, eu vou estar controlando só aquela área de pressão da praga. O restante eu não preciso pulverizar. A Emater trabalha hoje estimulando o produtor a trabalhar dentro dos critérios da agroecologia. Essa que é a visão da Emater. Ele pode sim usar alguns produtos agroquímicos, desde que use na dosagem certa, produto indicado para aquela lavoura específica e sem mudar nada. E vem trabalhando essa ideia de não usar o agrotóxico. A gente usa a cauda sufocáustica, né, no controle das pragas. Ela limpa a madeira, é uma cauda muito boa. Eu acho que sem ela não tem condição de a gente colher uma fruta tão boa que a gente colhe assim. Isso aqui também é uma variedade nova, é o Iraju. Uma variedade até assim, um calibre bom, dá um tamanho razoável. E é uma fruta que sai em janeiro, finalzinho de dezembro, janeiro. Uma fruta muito boa, tem um comércio bom, porque já está no final da safra, então já não tem muita assim, quantidade mais de oferta no Ceasa não. Existem inúmeras questões técnicas que a gente lança a mão para definir a variedade. E ainda assim é algo muito dinâmico, o produtor tem que estar atento para isso,
Porque se ele não acompanhar o lançamento dessa variedade, e essa variedade der certo no mercado, somente 4 anos depois ele vai ver que deu certo, ele vai plantar a lavoura dele, então muito provavelmente daqui 8 anos ele vai entrar de pé de igualdade com os que começaram desde o início. A gente tem que preocupar com questão de mercado. Se eu vou exportar, se eu vou mandar para uma agroindústria, né? Se eu vou vender na feira, se eu vou vender no Ceasa, se eu vou agregar valor, se eu mesmo vou beneficiar o meu produto. Em 2010, nós criamos o Circuito Frutifica Minas, com a finalidade da gente chamar a atenção dos produtores para a fruticultura. Nós levamos palestras técnicas, nós levamos pessoas do setor para poder estar discutindo com aquele município, com aquela região, com aqueles produtores que estão presentes no evento, os assuntos técnicos ligados à fruticultura. Na fruta nós estamos iniciando. Nós estamos no processo de adesão. A adesão é voluntária. A certificação de frutas é uma produção que vai ter uma rastreabilidade, vai ter uma segurança alimentar, vai ter respeito ambiental, sustentabilidade, respeito social, trabalhista, tudo isso está no manual de conduta. Hoje nós temos em torno de 125, 130 mil hectares plantados de fruta. Meu nome é José Lázaro Mendes Moraes. Meus pais foram criados também no meio rural. Depois veio, né, as gerações sequentes, os filhos, os netos. De 40 anos para cá, aí comecei a trabalhar com fruta de caroço, pêssego, ameixa, nectarina, a maçã, foi uma novidade. Nós procuramos diversificar bem o pomar, né, para produzir o ano inteiro. A fruta chega da fazenda, né, nos caminhões, ela é descarregada dentro do galpão já, é despejada na esteira, que ali já se faz uma pré-classificação. Alguma fruta com defeito, ela já é tirada ali. Então, feito isso, ela sobe pela rampa, ela passa no sistema com água, tem fruta que a gente não pode usar água, depois escova, tira qualquer impureza que tiver na fruta, dá o brilho na fruta, e depois ela cai numa outra banca de pré-classificação novamente. Ali é passado visualmente por mais 2 pessoas ou 4, e vai uma fruta atrás da outra, e ela passa pelo singulador, passa no separador, ela entra no sistema de filmagem, no caso de cor, ou no sensor, por causa de peso. A caixa é colocada na esteira transportadora, e ficam 2 pessoas ou mais na ponta da esteira, pegando a embalagem e fazendo a separação das classificações, que ela já sai carimbada. Antes dessa máquina, era tudo manual, né? Se plantava aí, vamos dizer assim, meia dúzia de pé de fruta, né? Não dá tempo também de classificar nada. Então, aos pouquinhos, fomos adquirindo alguma coisa, uma safra, dava um dinheirinho melhor, você comprava uma coisa melhor, fazia um galpão melhor, plantava mais pomares. Chegou uma hora também que você conseguiu comprar uma máquina igual essa que a gente tem hoje. Na época, quando eu comecei com fruta, o agrônomo da Emater vinha, né, ensinar, às vezes vinha até fazer cubo de livro pra gente, pra como que era fazer, né? Até hoje a gente precisa disso, a gente pede a Emater, eles fazem, ela sempre está presente, nas horas fáceis, nas horas difíceis. É uma parceira verdadeira, a gente caminha junto. A gente fica muito satisfeito quando vem uma propriedade, né? Pequena, uma propriedade grande, uma propriedade de porte médio, um produtor qualquer, avançando na fruticultura. A gente sente realizado porque ali teve um trabalho, ou continua tendo um trabalho da empresa nossa, né? A gente vai na propriedade que ele começou a ser como pronafiano, né? E hoje já não é mais pronafiano, avançou. Então isso para o técnico local, o técnico que assistiu ele ali, a gente vê com prazer danado. Bom, a gente segue falando sobre frutas aqui no Agricultura BR. A produção brasileira de goiaba é de 460.500 toneladas. E a cultura da goiabeira passa por 3 fases: implantação do pomar, formação e fase produtiva. Em todas essas etapas, um processo é fundamental: planejamento. E a gente vai acompanhar como é que funcionam todas essas etapas em uma matéria preparada pela repórter Kali Rodrigues. Dentre as frutíferas plantadas no Mato Grosso do Sul, a cultura da goiabeira tem despertado interesse entre produtores, em função da boa adaptabilidade às condições climáticas, como pela rentabilidade econômica. Antes de começar na atividade, é necessário analisar alguns pontos, como escolher a variedade adequada, definir se a produção será para a mesa ou para a indústria. Se ele vai destinar goiaba para a indústria, ele tem que plantar a variedade correta, que é no caso aqui nós temos a Paluma, nós temos a Século XXI, que são goiabas que têm bastante polpa e são de coloração mais avermelhada. Já
para o consumo in natura, para a mesa, ele tem que plantar goiabas, como a tailandesa, que é a goiaba mais cultivada no Brasil hoje, né? E ela é mais crocante, com bastante polpa. Então, para cada destino, plantar a variedade correta. Analisar e corrigir o solo, observar se existem nematóides na área, buscar mudas de viveiristas idôneos. Tudo é necessário para garantir uma boa produção o ano todo. A cultura da goiaba, ela tem muito esse problema de pragas e doenças. Quais as principais que afetam? A praga inicial da goiabeira é o psilídeo, aquela que enrola a folha. Depois tem o gorgulho, depois tem a mosca das frutas. Mas com o tratamento adequado, com o manejo adequado, isso é tranquilo. A vida útil de um pé de goiaba como este depende muito do manejo adequado que o produtor trata o mesmo. Pode chegar até 30, 40 e até mais anos. Essa variedade é a tailandesa, conhecida goiaba de mesa. Além da beleza por ser grande, crocante, impressiona, né? Também muito deliciosa e doce. Há 4 anos na atividade, seu Euclides é produtor do município de Dois Irmãos do Buriti. Nos conta que as primeiras mudas vieram de Campinas, São Paulo. Em 1 ano, os frutos já estavam produzindo. E aí, essa produção do senhor vai para onde? Campo Grande. Para aqui, para Campo Grande. Ceasa. Mas falando das dificuldades e das vantagens, hoje o senhor está satisfeito? Como funciona? Graças a Deus, está bem. Eu espero que mais gente entre no ramo. Visando este mercado, que este produtor decidiu apostar na cultura. Separou 1 hectare na propriedade para o plantio da goiaba. A gente está vendo que tem mercado bom, inclusive está saindo aqui em Terenos uma fábrica de polpa, né? E o pessoal está apostando também no plantio de abacaxi, mas eu quero acreditar mais na goiaba, que é mais viável, né? A goiaba, ela produz o ano todo, a gente tem água no pé dela, a produção vai bem longe, né? Não é um produto que você tem que estar replantando todo ano. E por enquanto eu estou começando com 100 pés e acredito que até o ano que vem eu quero plantar mais uns 200 a 300 pés. Fala a verdade, quem gosta de goiaba aí ficou com água na boca, né? Goiabona bonita daquela. E o que é pior de você encontrar um bicho na goiaba? É você encontrar meio bicho, né? Eu vou para mais um rápido intervalo comercial, daqui a pouco eu volto com os últimos destaques desta edição. Bom, estamos de volta e nesse mundo atribulado que a gente vive hoje, cada vez mais está em alta a gente consumir alimentos semi-prontos, congelados e preparados a vácuo, né? Embalados a vácuo. Mas como é que eles são preparados? O repórter Vinícius Souza foi atrás dessa resposta. É rápido, prático e saboroso. Os alimentos semi-prontos estão conquistando cada vez mais o seu espaço. E engana-se quem pensa que essa novidade está apenas nas grandes cidades. As fazendas também estão aderindo a essa nova forma de produção alimentar. Hoje ninguém tem mais cozinheira em sede de fazenda, ninguém tem mais cozinheira à disposição para uma pessoa, 1 ou 2 pessoas. Então, o quadro de funcionários está cada vez mais enxuto e nós entramos com essa solução. Então, a pessoa ela compra aqui, ela pode armazenar por 2, 3 meses. Pedro é formado em administração, mas desde pequeno está muito ligado à área rural, principalmente quando o assunto é comida. Seu avô, antes de vir para o Mato Grosso do Sul, era dono de um restaurante em São Paulo. Aqui no estado, se tornou fazendeiro. Pedro conta que percebeu nas fazendas a necessidade em facilitar a alimentação. Com o nome de Rural Foods, a fábrica de alimentos conta com um cardápio de dar água na boca. Bom, o cardápio ele tem 29 opções e a ideia foi colocar os pratos regionais, né, como carro-chefe, arroz carreteiro, caribel, né, que é o guisado, macarrão de comitiva. E em seguida nós pensamos em colocar pelo menos uma carne de cada, um frango, uma carne vermelha, um peixe, filé de tilápia, né, no caso.
Tudo isso sobre os olhos atentos de Silmara. A nutricionista fica de olho para que os nutrientes dos alimentos sejam preservados. A gente trabalha com a programação de produção, né? Então a gente decide o cardápio um dia antes. Esses produtos são comprados também um dia antes, então toda a nossa matéria-prima são frescas. Embalados separadamente, os alimentos congelados podem ficar armazenados durante 90 dias. A nutricionista explica que isso não interfere na qualidade da refeição. O congelamento ele é o método mais eficiente de conservação, então a gente garante com que nossos produtos não percam nenhum tipo de qualidade, nem organoléptica, nem aparentemente também. Então assim, os nossos produtos, depois do descongelamento, ele mantém a mesma qualidade. Depois de passar pelos olhos atentos da nutricionista, as etapas de preparo começam. Pedro mostra como tudo é feito. Por aqui, até os temperos são totalmente naturais. Esse molho que nós fazemos, ele é feito à base de ervas e com azeite, né? Batido com azeite. Então ele fica bem suave para poder dar um gostinho nos legumes. Em cada setor, a preparação da comida é cheia de cuidados. Bom, esse procedimento são os legumes no vapor. Os legumes são cozidos no vapor para poder preservar todos os nutrientes, coloração e sabor deles. Ó. Após o cozimento no vapor dos alimentos, dos legumes, nós temperamos eles e misturamos, né, junto com os outros, para em seguida fazer o porcionamento deles. Essa carne é manteada por nós aqui na empresa, e nós produzimos ela para o carreteiro, caribel e o macarrão pantaneiro. No caso aqui nós estamos picando ela para fazer o carreteiro e o macarrão pantaneiro, tá? Então você vê, ela está no ponto para fazer, está uma carne muito bonita e nós procuramos manter esse padrão de qualidade para poder oferecer aí uma comida regional bem feita. Depois de todas essas etapas, o alimento é porcionado e embalado a vácuo nas embalagens que podem ser usadas na hora de descongelar a comida. Depois que o alimento sai aqui da cozinha, ele vem para esse freezer, onde ele fica armazenado em uma temperatura de menos 18 graus, para não perder a qualidade do alimento, questão de sabor, os nutrientes. E agora eu vou escolher o nosso cardápio para hoje. Vamos ver o que tem por aqui? Arroz carreteiro. E tem um mix aqui de legumes. Agora a gente vai ver como que esse alimento congelado vai ficar. Água fervendo. É só colocar as embalagens lá dentro e esperar de 5 a 10 minutos. Pronto, rápido e prático. Mas será que a clientela está se agradando? Depois da gente acompanhar todo esse processo de produção, é claro que a gente também precisa comer esse alimento. Eu estou aqui com a Vanessa, com o Fábio, o Pedro vem ali trazendo para a gente o prato. Como a gente pode ver, é realmente muito prático, ele vai cortar aqui. Por que vocês escolheram esse tipo de alimentação? É uma conjugação de 3 fatores. Primeiro, a praticidade, porque ele é realmente muito prático, alia muito a vida moderna, essa correria que a gente vive. O segundo é o preço, porque compensa mais você comer na sua casa do que sair, ter que pagar restaurante. E o terceiro, e eu acho mais importante, é o sabor, porque junto à praticidade e o preço, o sabor é muito gostoso, as comidas realmente surpreendem, uma variedade grande de pratos. Recém-casados e sem muita prática na cozinha, a comida congelada foi uma alternativa saborosa para esse casal. Agora a Vanessa vai experimentar aqui para ver se está realmente bom. E aí, Vanessa, está aprovado? Sim, é aprovado, muito bom. Melhor que vocês dois na cozinha, então. Sim, muito melhor. Tá certo, então muito obrigado. A gente vai ficando por aqui. Eu também vou experimentar daqui a pouquinho, viu? De Campo Grande, Vinícius Souza. Bom, considerando que a tripa grossa correu atrás da fina aqui, né? A gente vai chegando ao final desta edição do Agricultura BR também, mas antes eu quero mandar um abraço apertado mesmo para o Evandro da Silva, que está acompanhando a gente em Catuípe, no Rio Grande do Sul, mandou uma mensagem aqui parabenizando pelas reportagens que ajudam muito o pequeno produtor. Obrigado, Evandro, pela sua participação e todo mundo que acompanhou a gente nesta edição do Agricultura BR. Desejo uma ótima tarde, uma ótima segunda-feira e uma semana abençoadíssima. Até amanhã. Tchau, tchau.